A partir de agora, os senhores estão online. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a bater um lero. Gravação iniciada. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos É um slide, né? Não é nem um código, nem nada, não. Beleza, fechou. Vai saber, né, mano? Não, eu em call, velho. Call do Teams eu sou horrível. Eu, tipo, esqueço mutado o tempo todo meu microfone. Compartilho tela errada. Eu e o Teams ainda não temos uma relação muito sinérgica, assim, sabe? Mas acontece, né? É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Domain Driven Design, então. Já vi que uma parte legal de vocês já tem um conhecimento a respeito vamos chamar de uma filosofia, vai? A respeito da filosofia. E aí eu quis trazer porque ele provavelmente não vai ser uma coisa que, nossa, técnica que eu vou aplicar no meu projeto amanhã, não vai ser uma metodologia, seja, sei lá, uma forma de estruturar arquitetura, estruturar arquivos dentro do meu projeto, né? Muita gente confunde com isso, né? Eu já ouvi muita gente chegando e falando, olha, o meu projeto lá, ele está em DDD, né? A gente usou DDD para estruturar o projeto X. E essa é a primeira coisa que eu quero tirar da nossa mente quando a gente começa a falar em DDD, tá? DDD não é uma arquitetura como Clean Architecture, arquitetura hexagonal e outras que tem no mercado. DDD não é uma metodologia, tá? Então ele não, por exemplo, a gente tem algumas metodologias que são dinâmicas, que são aplicadas em Discovery e tal. DDD também não é uma metodologia. Eu acho que se eu fosse definir DDD da melhor forma possível, eu diria que é uma forma de filosofia, tá? É uma forma de você pensar aquilo que você está criando. Não necessariamente software. Nessa call de hoje, né? E eu trabalho com desenvolvimento de software, então a gente vai acabar pendendo um pouco para o lado de software, mas ele é uma filosofia que nos dá direcionamentos de como trazer o conhecimento do contexto que a gente está trabalhando, lá do negócio até a área mais tática, né? Então, já passando para o primeiro slide aqui. Tinha esquecido que tinha uma agenda. Então, temos uma agenda com o que a gente vai fazer, né? Então vai ser bem rapidinho aqui, só me apresentar, né? Porque tem algumas carinhas novas aí que eu não conheço ainda, alguns nomes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o DDD, para que ele serve, como que eu me aprofundo, né? Eu, como profissional da área de tecnologia, né, me aprofundo nessa filosofia. E aí a gente vai fazer um exercício prático aqui que eu conto muito com a participação de vocês, para vocês entenderem melhor na prática o que seria pensar, né, vamos dizer assim, aplicar a filosofia DDD na definição de um contexto específico. Beleza? Então, vamos lá. Bom, este aí que está aí sou eu, né? Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou arquiteto de software aqui na Leva, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento de software e já trabalhei numa cacetada de lugares aí, então se você já fez uma transferência ou contratou um seguro do Itaú, provavelmente você já usou código meu, se você já comprou uma roupa na Dafit, você já usou código meu, você já usou o seu Gympass, provavelmente você já usou código meu também. Então, eu tenho experiências legais aí, né? Sou formado em análise de sistemas pela Estácio e com especialização em arquitetura de software pela PUC do Paraná, tá? Sou pai da Helena, que não nasceu ainda, né? A Helena nasce em abril, tá chegando aí. A gente está muito ansioso pela chegada dela, já preparando tudo já. E do Lucy, que é esse demônio que tá aí nas fotos. Ele estava aqui até agora, mas eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir apresentar isso aqui se ele tivesse aqui, porque ele fica, meu, subindo no teclado e aparecendo e brincando com o microfone o tempo todo, e se escondendo atrás do monitor e tentando pegar meu dedo enquanto eu digito. Então, assim, é um pouco impraticável. Sou namorado da Carol, para quem conhece ela lá da área de design, né? A Carol Ágil. Então, costumo dizer que a gente forma o primeiro casal 100% leva, né? Os dois se conheceram ali. Gosto muito de música, né? Mas eu gosto mais do que eu sei.
Então, né, me aventuro, faço algumas coisinhas aí, brinco. Tem até um clipe gravado, depois eu vou mostrar para vocês, que é uma das coisas mais bizarras que eu já fiz na minha vida. E eu falo muito alto, gente. Trabalhar comigo localmente, assim, lá na Leva, é um, um teste de paciência. Eu geralmente reservo uma sala quando eu vou para Leva, porque é natural meu falar super alto e acaba atrapalhando todo mundo. Então, todo mundo já me conhece na Leva por essa experiência, né? O pessoal já chega lá no hall, onde a gente entra depois do elevador e já sabe que eu tô na Leva naquele dia. Bom, gente, antes de eu entrar no assunto em si, já quero colocar que vocês têm todo o direito de me interromper, caso vocês tenham dúvida, tenham alguma colocação. Quero que seja um conteúdo bastante interativo, tá bom? Então fiquem à vontade. Não vou separar um momento exato para tirar dúvidas, porque eu quero aproveitar todo o tempo que a gente tem. Então, por favor, me interrompam, ergam a mão e eu tento dar uma olhada aqui, beleza? E a gente vai conversando dessa forma. Bom, voltando no assunto que a gente estava comentando antes de eu ter que me apresentar, né? Então, o DDD, peraí que eu vou espirrar daqui. Opa, que alguém pediu uma entrada aqui. Ai, passou a vontade de espirrar. Bom, pessoal, voltando no assunto aqui, né, sobre o que é DDD, já mencionei que eu acredito que ele é bem mais uma filosofia do que uma metodologia ou uma ferramenta, né? Mas ele traz algumas coisas que nos ajudam a mapear melhor e escrever software melhores, né? Então, eu costumo dividir as ferramentas que o DDD nos dá em duas categorias distintas, tá? Primeiro são as ferramentas estratégicas, que é como eu trago o mundo real para o meu software. A gente tem muita tendência, né? E em algum nível essa tendência até correta, de achar que software de qualquer natureza são CRUDs, né? São ali as ferramentas. CRUDs, para quem não sabe, Create, Read, Update and Delete. As quatro é um acrônimo das quatro palavras aí, tá? Que é um processo comum de gerenciamento de recursos dentro de uma aplicação. Então, por exemplo, quando você precisa cadastrar um usuário no seu sistema, idealmente você tem a operação de create, onde você cria o usuário, de read, onde você consegue baixar as informações daquele usuário que você criou. Tem o U, que é o update, ou seja, quando você precisa atualizar as informações daquele usuário, e o delete quando você precisa apagá-lo, certo? Então, essas são operações básicas de gestão de recurso no software, e a gente tende a. Como eu vou explicar para você, a gente tende a resumir as nossas aplicações a isso, né? A meros crudes. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, tenho lá, estou desenvolvendo um software para nossa área de gente e gestão, né? E aí eu quero colocar um módulo lá onde eu consigo atualizar o salário dos nossos colaboradores. Atualização de salário é uma regra complexa que só o pessoal de gente e gestão consegue responder, né? Tem várias questões de impostos, tem várias questões legais, quando eu vou dar, que tipo de bônus é aquele, que tipo de aumento é aquele. Então, você vê muito software desenvolvido que, vou colocar ali só um campinho para que o usuário consiga colocar ali o novo salário do cara, mas eu nem me preocupei durante o desenvolvimento desse software em quais são as regras de criação desse salário, né? O cara teve que calcular tudo ali na calculadora, no template dele ali, no Excel, e jogar isso, né, no software. Então, o meu software realmente auxiliou o mundo real? Ele teve algum impacto real? Ou eu estou só fazendo uma interface com o meu banco de dados? Eu estou só fazendo uma interface, coisa que um Excel poderia fazer, por exemplo. Entendeu? Então, ele traz algumas ferramentas que nos ajudam a mergulhar dentro de um contexto, de um domínio, a gente vai começar a chamar aqui, tá? E entregar software real, trazer aqueles processos reais do mundo real para dentro do meu software, né? Então, eu chamaria essas de ferramentas estratégicas. E ele também dá algumas ferramentas táticas, né? Que qual a melhor, agora o contrário, qual a melhor forma de trazer o software para o mundo real? Enquanto nas estratégicas eu estou pegando um contexto existente e trazendo para uma linguagem mais técnica, uma linguagem que seja fácil da gente abstrair e gerar software, agora a ferramenta tática me ensina como pegar esse artefato que eu gerei e aplicar as melhores práticas possíveis de organização, de pensamento, né, de mindset,
para que o software chegue do outro lado da forma mais aderente à operação do mundo real possível, tá? Então, passar aqui um pouquinho mais o slide, né? O que é o DDD? O DDD é Domain Driven Design, né? Ou design direcionado por domínio, design guiado por domínio, né? E aqui a descrição do livro que eu vou falar para vocês logo em frente é um conjunto de princípios com foco em domínio, exploração de modelos de forma criativa e definir e falar a linguagem ubíqua, baseado no contexto delimitado. Complicado, né? Nossa, que monte de palavrinha, que sopa de palavras aí. Então vamos começar a quebrar esses conceitos dessa descrição, tá bom? Primeiro, vamos definir o que é domínio, né? Domínio, se é o design direcionado por domínio, eu preciso saber qual que é a definição de domínio. Domínio é o coração do negócio em que você está trabalhando. É baseado em um conjunto de ideias, conhecimentos e processos de negócio. É a razão do negócio existir. Sem o domínio, todo o sistema, todos os processos auxiliares não servirão para nada, né? Então, o domínio, ele costuma ser o core, né? Aquilo para que aquele software que você está desenvolvendo existe, tá? Então, por exemplo, como vamos dizer, numa transportadora, estou fazendo software para uma transportadora, o domínio principal daquela transportadora vai ser transporte, né? Logística ou qualquer coisa assim, esse é o tipo de coisa que a gente fala. E aí, é possível, né, que ele tenha alguns contextos separados, a gente já vai falar bastante sobre contexto aqui. Mas primeiro, domínio, eu quero que vocês pensem como uma forma de separar os mesmos conceitos de software em uma caixinha só. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma faculdade. Uma faculdade, ela tem ali, por exemplo, o domínio acadêmico dela, né? Então, ela tem o aluno, certo? Esse aluno, ele está atrelado a uma turma, e essa turma, vamos dizer, está atrelado a, sei lá, é vinculado a alguma aula específica, certo? Então a gente falou de três conceitos aqui: aluno, turma e aulas, certo? Quando eu passo isso para um contexto financeiro da faculdade, e aqui é uma suposição, né? Que é uma forma de colocar isso aqui, talvez o domínio, a nomenclatura que a gente use para essas mesmas entidades sejam diferentes. Por exemplo, se eu tenho aluno no meu domínio acadêmico da faculdade, talvez eu possa chamar esse mesmo cara do mundo real de cliente no meu lado financeiro, né? De pagante, qualquer coisa que seja a linguagem comum que é utilizada dentro daquele contexto. E aí a gente já entra nesse segundo conceito do DDD, tá, pessoal? E aqui eu tô resumindo bastante, mas se vocês não entenderem algum conceito, por favor, ergam a mão aí, a gente fala sobre, tá? O que é uma linguagem ubíqua, né? Que é esse segundo cara aqui. Linguagem ubíqua é a linguagem falada no dia a dia, no contexto da empresa. É a linguagem que utiliza as terminologias da realidade do negócio. Então vocês percebem, ainda no exemplo da faculdade, né, que o mesmo cara, o mesmo domínio, vamos dizer assim, ele tem a linguagem ubíqua de aluno para aquele usuário específico que é o usuário principal deles, certo? E aqui eu não estou falando de software ainda, estou falando de processo, tá? Então esse mesmo domínio que é utilizado, a nomenclatura de aluno dentro desse domínio, a linguagem ubíqua diz que eu tenho que criar o meu software, criar as minhas abstrações, considerando a nomenclatura de aluno. E aí vamos supor que eu vou desenvolver agora o módulo para o meu domínio financeiro. Uma vez que eu estou nesse domínio financeiro, eu começo a separar as coisas e aquela entidade que era o aluno, ela vai passar a ser a entidade cliente no meu financeiro, se for esse o nome que o domínio, o negócio dá para essa entidade específica, tá? Ou seja, então, linguagem ubíqua é para que a gente evite gaps de comunicação. Linguagem ubíqua vai permitir que os meus desenvolvedores, os meus arquitetos, os meus a gente chama no DDD, né, de experts de domínio, que são as pessoas que conhecem o negócio que está sendo implementado dentro do DDD, tá? E qualquer outro participante do meu processo de software,
eles usam a mesma língua, eles usam a mesma conversa, eles usam as mesmas terminologias, tá? Então, isso é uma parte muito crucial do Domain Driven Design, porque permite que a gente faça uma comunicação mais fluida, tá? E, por último aqui, né, que está no nosso texto ali, é uma exploração do modelo, né? Que é o amplo conhecimento do negócio aliado à tecnologia, aplicados em empresas de diferentes segmentos e portes, com foco principal na experiência do usuário, entrega de valor e resolução de problemas. Ou seja, uma vez que eu tenho esse modelo da minha empresa desenhado, né? E aí a gente vai aprender como eu desenho isso, os domínios separados, né? Eles se conversando, eu agora sim exploro esse modelo para gerar artefatos de software realmente, né? Uma vez que eu tenho esse modelo e esse modelo define como vai ser a interação entre as aplicações que eu estou desenvolvendo, é de suma importância que esse modelo também seja atualizado quando houverem alterações de negócio ou alterações de tecnologia. Tudo no DDD, e aqui ele não especifica um modelo ideal, tá? Mas é aquilo que funciona mais adequadamente para você. Eu já vi DDD desenhado com bolinha e setinha, já vi DDD usando bounded context, né? Que eu já vou explicar o que é, mas é basicamente você separar em caixinhas diferentes. O importante é que o DDD presume que você tenha um modelo muito alinhado com o que está sendo desenvolvido e com o que o negócio demanda, tá? Até aqui, pessoal. Tudo bem, eu consegui meio que dar uma visão. Eu sei que está um pouco abstrato, a gente vai entrar um pouco mais agora no que é realmente, no exemplo, mas até aqui. Alguma dúvida muito grande, muito gritante? Então, beleza, fechou. Vou seguir aqui então. Bom, e aí o DDD ele nos traz três pilares, né? Um deles eu já expliquei para vocês, que é a linguagem ubíqua, né? A ideia principal é você fazer a ligação da linguagem ubíqua entre os experts do negócio e os desenvolvedores, né? E não só esses dois perfis, mas também todo mundo que está envolvido na minha cadeia de desenvolvimento. Quando eles conseguem definir quais são os termos que eles mais irão utilizar, essa extração fará toda a diferença no processo de desenvolvimento e comunicação na aplicação. Quando utilizamos a linguagem ubíqua, é muito importante que esteja tudo organizado e extraído, ou seja, que eu já vi projetos que, contexto, que os domínios eram tão complexos que se criou uma espécie de glossário com a linguagem ubíqua. Então, o termo e aí o que significava aquilo, né? E pode parecer bobinho, usuário. Usuário é usuário ali, né? Coisinhas mais simples. Mas quando você começa a gerar muitas entidades numa aplicação, quando você começa a colocar muita complexidade no seu domínio, isso acaba sendo crucial, não só para a comunicação entre os envolvidos, mas também para ajudar os desenvolvedores a deixar o seu código mais semântico, que faça mais sentido, né? Um código com mais significado. Isso auxilia demais, não só durante o desenvolvimento, no onboarding das pessoas novas do projeto, porque vai facilitar que ele entenda a regra de negócio e aplique aquilo no código, ele vai ver o que ele entendeu da regra de negócio aplicado no código, mas também quem for da manutenção futura nessa aplicação, né? Eu começo a falar de organização de código, lembrando que eu não estou falando de organização de arquivos, não estou falando de arquitetura de aplicação, tá? Estou falando aqui de nomenclaturas que auxiliam, então, a interação entre essas aplicações. O segundo pilar, Bounded Context. Os Bounded Context, ou contextos delimitados, delimitam o contexto da aplicação. Cada contexto possui suas responsabilidades claramente definidas, que por sua vez pode ter sua própria linguagem ubíqua. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho ali o meu contexto de acadêmico, o meu contexto financeiro, e elas têm linguagens ubíquas diferentes para um mesmo ator, né? No caso aqui, aluno para o acadêmico e cliente para o financeiro, tá? A utilização de histórias e levantamento do escopo do projeto com o Domain Expert, lembra o expert de domínio, a pessoa responsável por conhecer as regras de negócio do software que está sendo desenvolvido, auxilia no processo de delimitação do contexto. Então, aqui é literalmente você desenhar os contextos, né? Como eu separo esses caras aqui. Lembrando que o DDD não é o modelo, tá, pessoal? Importantíssimo isso, tá? Eu gosto muito de um exemplo que ele dá no livro, que a diferença de um modelo e da realidade, tá? Quando você pega um mapa,
Você pega um mapa aqui na mão, hoje a gente não se usa mais mapa, mas na época que o livro foi escrito, isso foi no começo dos anos 2000, utilizava-se muito mapa, né? Você ia na banca, comprava aqueles mapas gigantes, assim, e saía no carro com ele aberto e tentando se identificar ali. Aquele mapa, ele não é uma representação fidedigna no detalhe do que tem no mundo real, né? Aquele mapa, ele é uma abstração do que existe no mundo real em um modelo, certo? Olha, eu vou te dar aqui uma escala e eu vou te dar mais ou menos aqui a direção dessas estradas, mas você pode ter muitos outros conceitos, muitas outras particularidades na experiência de viagem do que o que está aqui no mapa. Por exemplo, agora o mapa não dizia exatamente onde estavam todos os postos, o mapa não dizia onde estavam todas as estruturas de SOS que se tem nas estradas, o mapa não ia me dizer se tinha um animal na pista, né? Então, são vários conceitos, e então a gente tem que ter essa visão de que o mapa ele é uma abstração do mundo real. Aqui o contexto é o mesmo. Quando eu crio um modelo no Domain Driven Design, eu não tenho que me preocupar com todas as nuances do mundo real, tá? Porque é por isso que eu falo que o DDD não é um modelo. O modelo é uma ferramenta que o DDD usa para vamos dizer, se fazer entender na mente das pessoas envolvidas, tá? E aqui, o Bounded Context é essa separação desses domínios, né, desses contextos. E a modelagem estratégica é colocar isso no mapa, né? Context Map, que é um mapinha, vamos dizer assim, de todos esses contextos que eu separei e como eles interagem entre si, né? Isso forma as ferramentas que o DDD nos ensina a usar quando eu estou mapeando. Isso aqui é bastante a nível estratégico, a gente pode descer até a nível tático futuramente aqui. Talvez até convenha, né? Não sei se o Rodrigo Urbano está aqui, mas a gente fazer uma guilda um dia falando sobre como modelar sistemas usando essa filosofia, mas é um pouquinho desses três pilares que a gente utiliza no dia a dia do DDD, tá? E para que eu faço isso? Né? O que é importante? Eu trouxe algumas razões, né? Não são todas as razões do que eu recomendo que você use DDD, principalmente em um projeto que está iniciando, é muito importante. Mas algumas delas, primeiro, para mapeamento, né? Então, é um problema muito grande, principalmente agora que microserviço está muito em voga. Cara, quais microserviços eu tenho que criar? Né? Eu crio ali um microserviço de usuário, ou crio um microserviço de aluno, ou crio um microserviço de paciente, crio um microserviço de médico, ou não crio, ou ele se encaixa na mesma categoria de profissional de saúde, que é a mesma que tal enfermeira. Eu começo a ter esses problemas para resolver. Como que eu organizo o armazenamento de informação, a persistência de informação e a comunicação entre essas entidades? O DDD pode ajudar com isso. Quando você começa a separar os bounded contexts, você começa a entender, e ele é um ótimo ponto de partida para você começar a entender a estrutura de microserviço que você deveria usar. Deveria, não vou chamar, né? São várias formas de lidar com isso, mas é um bom ponto de partida. Se você está em dúvidas a respeito disso, talvez fosse interessante você aplicar um processo de DDD, tá bom? Também para classes e funções. Lembra que eu falei para vocês da nomenclatura, de quais classes e quais funções eu tenho que criar, tá? Aqui uma coisa importante, tá, gente? Eu acho, mas a minha experiência pessoal, se alguém discordar disso, por favor, se manifeste aí, que o DDD ele tem muito mais aderência com um desenvolvimento orientado a objeto, né, do que um desenvolvimento funcional, por exemplo, né? Enquanto o DDD fala de interações entre entidades, que eu posso correlacionar quase que diretamente com relações entre classes, né? Nas funções eu geralmente estou falando a respeito de um fluxo a seguir, né? Eu estou falando a respeito de um processo que eu tenho que aplicar. Então, acaba não tendo tanta aderência assim. Ah, Marcelo, mas eu não posso fazer DDD para aplicar funcional? Pode, vai te ajudar, você vai ter uma compreensão maior, mas provavelmente quando você for escrever o seu código não vai estar tão óbvio em relação ao modelo do DDD quanto se ele fosse orientado a objeto, tá? Aplicação de design patterns, lembrando, né? O DDD não é uma arquitetura, o DDD não é um design pattern, mas ele pode ajudar você a definir um design pattern adequado, né?
A depender da quantidade e complexidade dos seus domínios, de repente usar um factory, ou, olha, esse domínio ele é utilizado em todos os outros domínios para executar uma função, então por que que eu não coloco essa classe desse domínio dentro de um singleton? Então tem muitas implementações, muitas decisões que você consegue tomar de implementação com base no DDD, tá? Ele ajuda você também a definir processos, né? Meu, esse processo aqui, ele precisa ser em tempo real, ele precisa ser síncrono, né? Eu preciso saber essa informação em real time. Ou não, essa informação ela pode chegar depois, né? Ela pode passar por um processo assíncrono e vai funcionar bem. O meu cliente, o meu domínio, né? O meu expert de domínio, ele disse que ele não precisa dessa informação em real time. Ou eu preciso distribuir essa informação em vários contextos, né? De repente usar um string aqui, ou seja, com base no conhecimento que você tem do domínio, você consegue definir que tipo de processo é o mais adequado para aquela operação, tá? E a definição de times também, né? Lógico, no nosso contexto, a gente trabalha em poucos contextos que a gente teve que tomar decisões grandes a respeito de topologias e formação dos times, tá? Times de pessoas mesmo, tá? De dev, QA e todo o restante, né? Todo o restante de squad multidisciplinar. Então, isso pode auxiliar muito um dia, por exemplo, um gestor, um dev master, né? Alguém que cuida da formação desses times, qual é a melhor forma de distribuir. Porque quando você está distribuindo domínios entre times, vocês concordam que como cada domínio tem a sua linguagem ubíqua, eu também estou distribuindo conhecimentos específicos entre time? Então isso vai acabar ajudando você, que é mais gestor, você que toma decisões de formação de time, a entender como você gerencia o conhecimento interno do seu produto, tá? É, em contextos menores, e é muito comum isso, inclusive no meu projeto a gente está assim, acaba que todo mundo acaba dividindo mais ou menos o mesmo conhecimento, né? Então, se você pega um desenvolvedor back-end, ele sabe trabalhar nos microserviços, ele sabe mais ou menos como que está deployado, sabe mexer na API Gateway, mas quando eu começo a crescer, uma coisa eu estou falando de, sei lá, 5 microserviços, quando eu começo a ter 20, 50, 180 microserviços, isso vai ficando mais complicado. O meu domínio começa a ficar, meu conhecimento começa a ficar mais nichado. E aí, nesse caso, eu preciso começar a entender como eu divido esse conhecimento, esses microserviços entre squads, e aí começar a formar esses squads, tá? Isso ajuda muito também. Em comunicação, obviamente, né? Você falar a mesma língua que o seu cliente, você falar a mesma língua que o seu time, você falar a mesma língua que todo mundo que está envolvido no processo de desenvolvimento melhora muito a forma como vocês se entendem, né? E também na comunicação. Você tem um padrão, você tem uma forma, você acaba aplicando no seu projeto uma forma de pensar. E aí aquela forma de pensar é fácil de ser documentada por causa dos bounded contexts, né? E por último, organização. Se alguém já teve a oportunidade de trabalhar em um conceito com microserviços, com arquitetura distribuída, é um problema sempre bastante grande a gente entender quais são as responsabilidades de cada domínio aqui quando se trata dessa relação entre eles. Então, o DDD, o DDD ajuda você a entender quais são as responsabilidades de cada domínio, tá? Observabilidade, cara, se eu quebro este microserviço, olhando para o DDD, quais os microserviços que vão afetar esse mesmo processo serão afetados por isso aí, né? E por que não a gestão desses microserviços também, né? Como que eu vou dividir esses caras? Um domínio crucial, ele é mais então um microserviço crucial, ele é mais importante do que um domínio auxiliar, tá? Um microserviço auxiliar. Então eu coloco mais esforço, de repente mais recurso naquele microserviço, estratégias de release, canary, tudo isso eu começo a ter visão quando eu entendo o que é crucial e o que é auxiliar no meu projeto. E isso é uma visão que o DDD, tem hora que vira trava-língua, DDD, né? Você fica começando a errar a quantidade de Ds aí na frase, mas o DDD consegue te ajudar muito com isso, tá? Se alguém se interessou, e eu recomendo que vocês se interessem, e não necessariamente só deve, tá? Eu acho que tem muito PO, muito designer que pode se aproveitar desse tema, tá? Ele é mais voltado para tecnologia, para desenvolvimento, para código, mas é possível utilizar essas técnicas que ele ensina em outros contextos. Esse é o livro
chave, assim, que eu recomendo todo mundo ler, né? Que é o Taking Complexity in the Heart of Software, do Eric Evans, tá? Tem a versão em português, mas a versão em português é muito mais cara. Eu não sei por quê. Chegar livro técnico no Brasil é uma porcaria. Você que quer ter você quer gastar muito mais dinheiro do que comprar o livro em inglês. Eu já me entreguei, vamos dizer assim, já subi a bandeira, comprei um Kindle para mim, agora eu compro tudo direto pelo Kindle em inglês, pago muito mais barato nesses livros, mas você não tem ali a coisa do físico, né? Então, é, fica aí a indicação, e se você comprar o livro físico, me empresta, porque eu vou querer ler também e tomar nota do jeito... É, bem caro, Caroline. Vou querer tomar nota do jeito old school. Bom, gente, sobrou aí pouco mais de 15 minutos, né? Então eu acho que não vai dar para a gente fazer um processo inteiro, mas eu tava com uma ideia muito interessante na cabeça, que era o quê? Da gente pegar uma ideia de alguém aqui, eu tenho certeza, desenvolvedor é cheio de ideia. Desenvolvedor, ai, cara, e se eu fizesse um aplicativo X, e se eu fizesse uma ferramenta Y, e se eu abrisse uma empresa W, sabe? Então eu queria que vocês, se algum de vocês tivesse uma ideia de aplicativo, uma ideia de empresa, qualquer coisa, que a gente pudesse, que você fosse o nosso expert de domínio. E aí você vai receber uma consultoria gratuita de mais de 40 pessoas da Leva para você entender melhor a sua ideia. Olha aí, hein? Que promoção maravilhosa. Alguém tem alguma ideia aí? Alguém quer ser o nosso expert de domínio e tem uma ideia legal? Um de cada vez, gente, calma. Só temos minutos para fazer um. Eu vou deixar para os devs. Não precisa ser dev, Alex. O expert de domínio, ele precisa conhecer o domínio dele, ele precisa conhecer o que ele faz, o que ele, né, quer fazer. Não precisa ser dev. Tá. Você falou aí de um aplicativo, é isso? Criar um aplicativo, né? Você tem uma ideia de Tá. aplicativo? Tenho. Se eu precisasse de um aplicativo onde eu pudesse fazer um controle de diversidade dentro da empresa, por Uau, ó, exemplo. interessante. Então, vamos colocar aqui. Controle de... Gente, isso aqui não é para eu fazer sozinho, tá? Isso aqui eu quero, espero a colaboração de todos aí. Beleza. Então a gente tem aqui, então, um aplicativo de controle de diversidade. Explica a ideia geral para gente, Alex. Tá. A ideia é que eu possa ter, não eu, mas que a empresa possa ter acesso e autonomia para poder contribuir com esse preenchimento, né? De repente, se a pessoa se sente confortável, ela preenche, mas assim que eu também tenho aí algum acesso, a informação, eu também possa preencher. Legal. Para que todos tenham Então, acesso para a gente saber o quanto de diversidade a gente tem aqui dentro, de pessoas com deficiência, de pessoas pretas, de pessoas da isso sigla para os seus LGBT. colaboradores, certo? Isso, dentro da empresa. Legal, legal. Então a gente vai colocar aqui esse primeiro cara aqui. Então eu tenho o primeiro cara aqui que é o colaborador. E aqui eu começo já a me preocupar com linguagem ubíqua. Todo mundo de acordo que a gente vai chamar essa peça do software que vai preencher os formulários, que vai colocar as informações de colaborador, já que ele é uma ferramenta interna. Manda um joinha aí na reação, não sei se vocês estão acompanhando comigo. Gente, eu tô gaguejando que eu fiquei até com vergonha. Não, imagina, Alex, tá tranquilo. Legal. Então, beleza. A gente tem um colaborador aqui, e aí a gente vai ter algumas outras informações. Então, por exemplo, você falou que existe uma. Ah, tá, pessoal. Ó, importante aqui. O domínio dessa aplicação é gestão de pessoas, certo, Alex? Isso. Vou colocar aqui. De diversidade e gestão de pessoas. Legal. Então agora a gente está entendendo aqui que a gente tem esse colaborador, e esse colaborador por si só, pessoal, ele poderia ser um bounded context, tá? Significa que ele vai ter suas próprias linguagens ubíquas nas suas interações e tudo mais. E talvez ele vire um contexto ainda maior, tá? Porque colaborador pode também ser uma persona, e não necessariamente a gente está lidando com a persona direto.
E aí, esse colaborador, Alex, como ele faria esse uso dentro da aplicação? Ele acessaria um aplicativo, ele acessaria uma tela, ele responderia para você e você preencheria? Acho que a gente pode dar autonomia para a pessoa fazer esse acesso e preencher sozinha. Se ela se sentir confortável em dizer se ela se sente uma pessoa preta, uma pessoa branca, se ela se sente eh, pertencente à sigla, não, se ela se identifica como Ah, mulher ou legal. Olha homem, que coisa então, interessante. Você autonomia. falou pra gente que, olha, se ela é preta ou não, se ela é LGBT, né? E tudo isso. A gente está falando de algumas classes de diversidade aqui, né? Ah, qual que é o melhor nome que a gente poderia dar para isso? Mas cada colaborador, pelo que eu entendi, idealmente vai estar atrelado a algumas classes de diversidade, a algumas. Qual é a melhor forma de nomear essa, a pessoa que é preta, a pessoa que é LGBT? O LGBT, o que que ele é? Ele é uma classe de diversidade para essa pessoa? Ele é um parâmetro dessa pessoa? Um grupo. Ele é um grupo. Isso. Legal, olha aí. Então a gente começa a ter grupos aqui. Pode ir ajudando, gente. É isso aí, gente. Vamos lá. A ideia é do Alex, mas a gente vai fazendo todo mundo aí. As perguntas não precisam ser só minhas, tá? Legal. Então, isso aqui pode ser outro bounded context. Interessante. Legal, Alex. E aí, uma vez que eu tô dentro, eu tenho esse grupo aqui, certo? Então, é o grupo das pessoas pretas, é o grupo das pessoas LGBT, é o grupo das pessoas. Pode fazer, sei lá, um grupo de mulheres, por exemplo, né? Uhum. Ou qualquer coisa que seja relacionado à nossa diversidade. Legal. E o que eu faço com essa informação na sua ideia de aplicação? Como você acha que essa aplicação seria usada da melhor forma possível? Hum. Hoje olhando para a empresa, já que a gente vai criar para a empresa, mais para a gente ter acesso à diversidade e entender que a empresa é diversa. Uhum, seria mais uma coisa que Acho você que é precisa. conhecimento interno, é. Uhum, legal. E aí, esse conhecimento interno para você, ele seria. Ele impactaria, por exemplo, em contratação. Olha, eu tenho Sim, ali, sei lá, eu tô com muito pouca pessoa preta aqui, então eu não estou sendo justo na minha distribuição de contratação, né? Vamos tentar ser um pouco mais. é, vamos dizer. Ah, esqueci a palavra, sumiu, meu específico. Deus. Isso, específico na contratação. Não, Tá, intencional. Tentar ser tá, um pouco tá. mais intencional na minha contratação, tal. Então, vamos supor que seria interessante que eu tivesse aqui um módulo de contratação também, certo? Porque, ó, uma vez que você tem essa informação, você consegue, olha, legal. Imagina se a gente pudesse já abrir a vaga. A gente usa o Easy hoje, né? Se a gente já Isso, pudesse abrir direto daqui, através do módulo de contratação, uma vaga afirmativa direto no Easy, sabe? isso. Isso seria uma funcionalidade interessante, né? Sim, sim. Intencional, isso mesmo. Legal, perfeito. Então a gente pode ter aqui um terceiro domínio, que é contratação. E aqui, pessoal, esses nomes não precisam ser eles, tá? Eu tô querendo aqui a gente fazer algumas coisinhas que já nos conseguem dar uma visão de separação de módulo da aplicação, conseguem nos dar uma visão de como eu vou organizar a minha informação dentro do meu banco de dados, dentro da minha estrutura de microserviço, dentro do meu código, tá bom? Então a gente já tem um colaborador aqui, a gente já tem um grupo que esse colaborador se atrela, a gente já vai fazer essas conexões desses caras, né? A gente já tem uma contratação que ela pode estar vinculada a um grupo específico, né? Olha, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas LGBT no meu time. Então, essa contratação ela é vinculada a um grupo específico, né? Legal. Vamos pensar um pouquinho mais aí nesse software, gente. Eu estou falando muito aqui. O que mais que vocês acham que seria interessante ter nessa aplicação aqui? Ações também. Ações. O que que você chamaria de ações? Ações internas, se a gente for fazer alguma Legal. ação Em um grupo baseada específico. em um grupo específico. Legal. Legal. Então, imagino que ações, contratação. Opa, Ângelo, pode falar. Sim. Acho que seria, não sei se vai haver com a aplicação, mas
Tem uma coisa que seria muito interessante aproveitar, já que estamos no escopo do colaborador, e falar de visualização de horas, sabe? Tipo, eu posso visualizar em um momento da minha aplicação quantas horas eu já tenho cadastradas na semana, sabe? Legal, olha aqui, isso foi um ponto muito legal que o Ângelo trouxe, porque mais importante não, mas tão importante quanto eu saber o que é minha aplicação, o que é o meu domínio, é eu saber também quando eu estou falando de outro domínio, né? Aqui o nosso domínio, ele é de gestão de pessoas voltado a controle de diversidade. Eu posso ter um outro domínio dentro da minha aplicação, outro módulo aqui, que seria controle de horas, certo? Então vocês começam a perceber como eu tenho contextos aninhados que falam numa mesma questão. E aqui, ó, controle de diversidade, aqui eu tenho controle de, sei lá, produtividade, a gente pode colocar, né? Um segundo cara aqui. E aí a gente conseguiria, por exemplo, ter aqui essa mesma entidade de colaborador, né? Porque eu trabalho também com colaborador, e aqui eu supondo que, sei lá, aqui eu tenho o que o Enro acabou de falar, que é o apontamento de horas, a lógica disso, o data visualization por trás disso. Então, eu teria aqui também uma questão de produtividade, certo? Agora, imagina o seguinte: essa aqui é a mesma entidade, certo? É o mesmo colaborador. Uhum. E se, vamos supor que aqui na gestão de pessoas, gestão de produtividade, a gente chamasse de colaborador, mas aqui no controle de diversidade, para ser uma coisa mais. Aqui eu estou só colocando, tá, pessoal? Não que tenha que ser isso, mas para ser uma coisa mais do dia a dia do pessoal, a gente chama esse cara aqui de humano, sei lá, ou de pessoa, ou de qualquer coisa que não seja. Ah, uma vez que eu tenho esses dois caras aqui, o humano e o colaborador, eu posso ter uma visão, por exemplo, né, numa mesma aplicação, de que esse cara aqui, desenvolvido lá dentro, ele herda algumas funções disso aqui. Então, alguns dados que são comuns a ambos, né? Deixa eu até pôr isso aqui para trás. Alguns dados que são comuns a ambos, por exemplo, essa mesma entidade, que pode se chamar de humano, de colaborador, ela tem, por exemplo, um endereço em ambos os casos. E ela é útil, por exemplo, para eu fazer uma ação relacionada a esse cara e para eu medir a produtividade dessa mesma pessoa. Vocês percebem que eu estou falando. Eita! Vocês percebem que eu estou falando de uma mesma entidade, só que as linguagens, a forma como eu me refiro a ela, ela é diferente quando eu troco o contexto da minha aplicação? E aqui eu estou falando de contexto, de domínios diferentes ainda, né? Isso que é relevante. Amanhã, agora beleza, ó, vamos falar. A gente chegou nesse nível de abstração. Agora eu quero começar a fazer os meus microserviços, né? Para separar isso aqui. E lembrando que isso é um dos usos que a gente pode colocar. Então vamos supor que a gente tem um front-end aqui. Esse front-end aqui, ele fala com uma API Gateway, tá uma barreirinha. E aqui ele fala com alguns microserviços. Então eu começo aqui. Olha, eu vou precisar de um microserviço que fala sobre humano, certo? Então eu vou criar aqui o meu primeiro serviço de humano. E aqui eu vou entrar dentro do meu serviço de humano e começar a quebrar. O que é a função do humano? Quais são as coisas que ele pode fazer? Bom, eu preciso identificar. Então eu vou ter um endpoint o CRUD. Eu preciso também conseguir mandar uma mensagem oficial para esse humano. Vamos supor que é a partir daqui que eu interajo com esse humano também. Então, eu teria uma função que seria um envio de mensagem que eu tô colocando. Já trabalhei na Modal com um exemplo desse que, sei lá, ele tem uma inteligência que entende a melhor hora e o melhor canal de me comunicar com esse humano. Alguns preferem receber essa mensagem no Teams, outros preferem receber no e-mail, outros preferem receber no celular por SMS, por WhatsApp. Então, eu tenho todas essas informações aqui dentro e conseguiria chamar um terceiro microserviço, e aqui a gente começa a falar que seria comunicação, né? E a gente tem que definir se é um bounded context ou não. Se ele for um
o que seria um bounded context? Eu já defini várias coisas. Olha, ele define preferência de canal, preferência de horário, ele quebra a complexidade do envio. Então, a funcionalidade desse cara, né, vamos colocar aí, comunicação. Toda a complexidade de comunicação não tem a ver com o humano. O humano não envia nada, mas o microserviço de comunicação, o bounded context de comunicação, parece justo para mim que eu consigo abstrair a complexidade de comunicação daquilo, certo? De falar com gateways de e-mail, de falar com gateways de SMS, de falar com gateways do Teams, que seja um bot do Teams, né? Então eu começo a falar aqui. E olha, eu também possivelmente vou usar esse mesmo bounded context de comunicação aqui no meu domínio de controle de produtividade. Então, se eu crio aqui um microserviço de comunicação, eu já consigo, por exemplo, vincular esses dois domínios aqui. E aí esse domínio esse contexto de comunicação, ele passa a ser um domínio tanto de produtividade quanto de diversidade, certo? Então, vocês percebem como a coisa vai evoluindo conforme eu vou colocando, como eu vou conseguindo encaixar e entendendo os meus domínios conforme eu vou descobrindo mais sobre o processo que eu estou inserido, tá? Óbvio, gente, isso aqui é um estudo de domínio demora semanas, né? Já tem estudo de domínio que eu fiz em meses. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia desse começo. E a partir daqui, o que seria responsável? A gente mapearia todo esse contexto. Depois de a gente mapear todo esse contexto, a gente mapearia as regras internas de cada um desses contextos, tá? Então eu ia chegar para o Alex e falar: Alex, o que é a responsabilidade do grupo? Que parâmetros o grupo tem que atender? Quais são as funções que um grupo toma? Sabe? E contratação. Quais são os parâmetros de contratação que você quer definir? Quais são as funcionalidades na integração com o Easy, por exemplo, que você acha interessante? O que você faz hoje quando você quer abrir uma vaga afirmativa? Como a gente pode automatizar isso? Ou seja, o próximo passo, depois do meu mapeamento total de contextos e domínios, seria entrar em cada um desses contextos e definir essas regras, porque daí eu começo a gerar linguagem ubíqua para cada um desses caras, eu começo a gerar artefatos de interação entre esses caras, porque futuramente um humano ele pertence a um grupo, né? Uma contratação ela está atrelada a um grupo também. Eu começo a ter uma visão de domínio mais abrangente e eu começo a entender até como eu vou dividir as minhas diferentes áreas, né, e como elas interagem entre si. E aí isso vai começar a ajudar você até com testes de integração, com formatação de microserviços, com quando usar um Kafka, ou quando usar um cache, ou quando usar alguma coisa, depender do processo. Não tem por que esse processo de contratação ser síncrono, porque no fim do dia eu só preciso que em algum momento ele seja enviado para o Easy. Então por que eu não coloco aqui essa definição de contratação numa fila Kafka para que isso não tenha peso de processamento e, consequentemente, custo na minha operação? Você percebe como o Domain Driven Design ele é uma forma de pensar, tá? Eu até peço desculpa, a gente já estourou nosso tempo aqui. É meio-dia, eu quero deixar vocês almoçarem. Mas, pessoal, eu quis só dar essa primeira introduzida no que é o DDD, como que eu penso na melhor forma de entregar o meu software, e aí é possível a gente chegar no nível do código, em como eu escrevo o meu código, tá? Então, é uma coisa que vai na cadeia toda, porque justamente é uma forma de pensar. Se for relevante para vocês, eu posso voltar no segundo momento para a gente fazer uma sessão toda só com esse tipo de atividade que a gente estava fazendo aqui, tá? Temos até a guilda, né? Então, se for o caso, a gente pode trazer esse tema para a guilda, tá? Mas é um pouquinho disso, tá, gente? Eu queria trazer essa forma de pensar, despertar nem que seja um pouquinho da curiosidade que ainda não teve esse contato com essa filosofia, para dar uma olhada, conseguir entender melhor, tá bom? E, pessoal, fico à disposição de vocês. Tiverem dúvidas, né? Olha, Marcelo, eu acho que você deveria olhar para isso, que é legal, relaciona com o que você está falando. Fiquem à vontade, tá? Tô no Teams, tô no WhatsApp, só chamar, beleza? Já pode usar? Brincadeira, Já pode usar. Obrigado, Marcelo. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, manda lá o feedback no Feeds lá, que eu amo receber feedback no Feeds. E é Eu já isso, vou lá. gente. Qualquer coisinha, só me chamar. Espero que tenha ajudado vocês aí. E bom apetite!